Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Renato vive um dilema para montar o time, visando o jogo desta quarta-feira no Castelão contra o Fortaleza. O Grêmio vive uma situação preocupante na tabela do Campeonato Brasileiro, abrindo a turma do Z4. Então, Renato coloca força máxima porque precisa pontuar para sair desta posição no mínimo desconfortável, ou pensa no clássico Grenal do próximo sábado e preserva jogadores importantes? A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu fundo de garantia. É isso mesmo. O governo permite o saque antecipado de até 10 anos do FGTS. A grana é tua, tá lá parada, daqui a pouco não tem a rentabilidade ideal, o governo permite, mas há regras para isso. E quem tem a expertise deste negócio é a turma da Mais Ágil. Chama a equipe da Mais Ágil no WhatsApp, no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Isso mesmo, tem ali os comentários, no alto, o primeiro comentário tem um link. Tu clica ali e já conversa com o time da Mais Ágil. Vai ver como é simples, fácil e rápido para antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. Em nome de Mais Ágil, link aqui embaixo no primeiro comentário, eu rodo a vinheta e a seguir te falo sobre o dilema de Renato. Força máxima para pontuar contra o Fortaleza ou olhar para o Grenal e preservar titulares nesta quarta-feira no Castelão? E é um jogo difícil desta quarta-feira no Castelão contra o bom time do Vojvoda, o Fortaleza, que fazia um bom campeonato brasileiro na sua arrancada, mas aí teve 2 jogos, 2 derrotas, porque ele preservou os jogadores, especialmente no último final de semana, para o jogo contra o Cuiabá. Fortaleza vinha pontuando na parte de cima da tabela da competição e aí teve os enfrentamentos com o CRB pela final da Copa do Nordeste, em que o Fortaleza, nos pênaltis, foi o campeão no dia 9 de junho. O Vojvoda preservou alguns jogadores, o Fortaleza perdeu para o Cruzeiro e tomou uma goleada 5-0 do Cuiabá no último final de semana. O Vojvoda está prometendo recuperação a partir desta quarta contra o Grêmio, que vive uma situação bem mais desconfortável. Enquanto o Fortaleza caiu para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está abrindo o Z4. É 17º, com apenas 6 pontos conquistados, uma campanha de aproveitamento horroroso de 28%. O Grêmio precisa emergencialmente pontuar. Vem de 4 derrotas, uma delas contra o Bahia, lá atrás no final de abril, antes da tragédia no Rio Grande do Sul. Na volta do Grêmio ao futebol, no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Flamengo e agora perdeu para o Botafogo. São 4 derrotas consecutivas. O dilema de Renato é este: colocar força máxima para pelo menos pontuar e quem sabe até vencer este Fortaleza e aí respirar um pouco na tabela, ou preservar titulares que vêm de um desgaste. A dupla Grenal também teve todo esse momento da enchente, treinando não nas condições ideais, houve uma parada também, fizeram uma mini pré-temporada, mas não são as condições ideais e o risco de lesão é sempre maior neste contexto, nestas circunstâncias. Ou o Renato preserva contra o Fortaleza olhando o Grenal, ou vai com força máxima e corre riscos e desgasta o seu time, além da viagem para Fortaleza e depois vai jogar na quarta-feira e depois o jogo no Couto Pereira no sábado às 5h30 da tarde. O Renato tem de volta o Kahneman, que cumpriu suspensão, forçou o 3º cartão amarelo contra o Flamengo no Rio, cumpriu contra o Botafogo. Este deve jogar. O Galdino está suspenso, né? Tomou o 3º cartão amarelo. O Marquezinho deve retornar naturalmente. Precisa de ritmo e eu até aposto que o Marquezinho será o goleiro nesses 2 jogos. Contra o Fortaleza, tudo dando bem, será o goleiro no Grenal. Mas precisa jogar para recuperar um pouco do ritmo, né? Os últimos 2 jogos, o Renato no seu revezamento, que eu acho uma ideia ruim. O Kaique jogou agora contra o Botafogo e Rafael Cabral havia jogado contra o Flamengo. Mas aí começam a questão das dúvidas olhando para o Grenal. Cristaldo, que vem com sequência forte, estou imaginando que seja preservado. Pavon, que retornou agora e não retornou bem, talvez jogue pelo menos parte da partida contra o Fortaleza. Está recuperando também o ritmo. Mas, por exemplo, o Renato preservou João Pedro, PP e Reinaldo contra o Botafogo. Jogadores que inclusive fizeram falta.
né? Ainda que o Reinaldo não seja a resolução de todos os problemas da lateral esquerda, na minha opinião, joga bem mais que o Mike. O João Pedro tem sido mais útil do que o Fábio. E o PP seria um acréscimo de meio campo. Talvez o Renato mantenha um esquema com Dodi e Carbacho. O Dodi pode jogar, não tem vem jogando bastante, mas antes das enchentes era reserva da equipe, jogou pouco, portanto. Carbacho está retornando, talvez ele faça um tripé de volantes, né, com Dodi, Carbacho, Perpão, Dodi, Carbacho e PP. E o Renato talvez comece a preparar o time para o Grenal, né, mais reforçado. O Grêmio não pode desperdiçar pontos. E tem a questão do Jeromel, que não foi bem contra o Botafogo, falhou no segundo gol, teve um outro momento também que ele vacilou. A gente sabe, o Jeromel tem uma trajetória muito vencedora no Grêmio, todas as honras para ele, mas está numa descendente, isso é comum no futebol, e talvez o Renato não o coloque contra o Fortaleza, mas o coloque, por exemplo, contando com a sua experiência e uma zaga Jeromel e Kahneman no Grenal. Renato ganhou o Rodrigo Caio, mas a gente sabe completamente sem ritmo de jogo. Talvez entre no Castelão alguns minutos, está regularizado no bid, mas não estou imaginando nem como titular agora e muito menos no Grenal. Mas deve ficar no banco de reservas, até porque é uma liderança bem positiva, jogador acostumado a jogo grande, acho que vai começar aos poucos a ganhar aí a sua oportunidade. Edenilson pode começar o jogo contra o Fortaleza, então o Renato deverá preservar alguns titulares, e especialmente eu falo de Cristaldo. Acho que o Jeromel também fica de fora. Talvez Reinaldo e João Pedro ainda de fora, para que Fábio e Mike joguem. O Renato tenta fechar o meio-campo, construir um time mais defensivo para segurar o Fortaleza, tentando somar um pontinho. Vejam como esse jogo é importante. O Grêmio é 17º. O Grêmio precisa pontuar. Mas, por exemplo, o Criciúma, que vem imediatamente atrás, é o 18º. Se vencer o Atlético Goianiense, o jogo é em Goiânia, portanto fora de casa, para o Criciúma, vai passar o Grêmio na tabela. E tem ainda o Fluminense, que anda numa curva descendente impressionante com o seu time de veteranos, 19º colocado, penúltimo, que enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Fluminense pontua, ganha do Cruzeiro, e pode acontecer, duas camisas pesadas, também ultrapassa o Grêmio. O Grêmio iria se perder para o Fortaleza numa condição ainda pior no Grenal, numa condição ainda mais embaixo na tabela, 18º ou 19º, o que seria muito ruim. Esse é o dilema de Renato, né? Construir um time que seja competitivo contra o Fortaleza, que possa pelo menos pontuar para preservar alguns titulares importantes, porque todo mundo sabe que o Grenal ganha relevância, tem desdobramentos. O Grêmio perdeu os últimos 2 Grenais e o Renato perdeu para o Cudê os últimos 2 Grenais. Eu lembro, ambos por 3-2, ambos do Beira-Rio. Outubro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro, aquele Grenal que o Renato não concedeu a entrevista coletiva ao final, que o Inter foi muito melhor e com 2 falhas de Rocher. O Grêmio por pouco não empatou, mas o Inter foi bem superior e um Grenal muito equilibrado no Beira-Rio em março deste ano. Polêmica, o pênalti marcado em cima do Alan Patrick, cometido pelo Kahneman aos 45 do segundo tempo. Mas o fato é que o Grêmio perdeu os últimos 2 clássicos e teria que evitar uma terceira derrota para o rival, o que a gente sempre sabe. Isso tem consequência, isso vem crítica, vem incomodação, pressão da torcida. Portanto, é óbvio que o Renato está pensando no Grenal, mas precisa pontuar no Castelão nesta quarta-feira contra o Fortaleza. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações, alinha o sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, uma boa fatia, até 10 anos do teu fundo de garantia. O governo federal permite, há regras para isso, a Mais Ágil conhece todas essas regras, vai te dar todo o caminho e tu chega na Mais Ágil no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Clica ali e conversa no WhatsApp com o time da Mais Ágil para antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. Repita a informação, o link para conversar com a Mais Ágil no WhatsApp está aqui embaixo no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.